Hoje nós estamos aqui no nosso momento de fé, mais uma vez, e para a nossa meditação hoje eu vou trazer um texto de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 33 em diante, que fala sobre a crucificação de Jesus. Hoje, sexta-feira santa, onde nós rememoramos a paixão de Cristo, aquele momento em que ele se entregou ali na cruz. E o que nos traz a refletir nessa oportunidade é que Jesus ele veio na terra na condição de ser humano, ele veio cumprir uma missão que o Pai o delegou, para que nós, seres humanos, pudéssemos nos reconciliar com o Pai por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue. E Jesus ele veio à terra para morrer, ele veio com essa incumbência de ser o Cordeiro Pascual, de ser aquele Cordeiro não como aqueles que eram feitos sacrifícios de rendição e remissão, como no Antigo Testamento, onde para cada pecado havia um sacrifício, para cada tipo de pecado havia um animal específico. Jesus ele veio romper com isso para que do seu sacrifício como Cordeiro ele viesse a pagar todos os pecados de todos quantos crescem no nome dele. E isso ele fez. E foi preciso morrer. Foi preciso que ele passasse pelo Gólgota. Foi preciso que ele passasse por Pilatos. Foi preciso que ele fosse zombado. Aqui mesmo nessa passagem de Lucas capítulo 23, do 33 em diante, a Bíblia fala que ele foi crucificado. E de um lado, do lado direito e do lado esquerdo, tinham outros dois. E eles eram malfeitores. E esses malfeitores, eles estavam na sua condição, merecendo a pena da época, que era a pena de cruz. Tanto é que a Bíblia já narra lá no Antigo Testamento que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E Jesus carregava aquela profecia. Aquela maldição da cruz já estava predestinada sobre a vida de Jesus como sacrifício. E ele então foi crucificado no meio de dois malfeitores, de dois bandidos, como se ele também o fosse. Ora, e qual era a condenação que pesava sobre Cristo? Nenhuma. Mas os judeus colocavam que eles zombavam da fé deles. E tinha uma plaquinha com letras gregas, romanas e hebraico, dizendo qual era a acusação de Jesus e falando qual era a acusação dele. Este é o rei dos judeus. E Jesus estava ali, os soldados zombavam dele, os soldados rasgaram as suas vestes, lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Outros príncipes e soldados ofereceram vinagre para que Jesus bebesse. Jesus, até ali naquela condição de crucificado no madeiro, ainda passava por provação, ainda passava por zombaria. E um daqueles malfeitores começou a zombar de Jesus e falou: olha, se tu és o Cristo mesmo, por que você não se salva a si e a nós mesmos? Por que é que tu não desce dessa cruz e leva-nos contigo? Vamos fugir daqui. E o outro salteador, o outro bandido do outro lado, repreendeu aquele outro malfeitor e disse assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos. Pelos nossos atos nós fomos condenados. Mas este aqui nenhum mal fez. E imediatamente aquele malfeitor olhou para Jesus e disse para ele: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, e lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus então olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi a primeira redenção de um malfeitor pelo sangue de Cristo, já foi logo no início da paixão do Senhor Jesus. E Jesus ali pendurado, deu a hora exata do seu sacrifício. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, Pai, está consumado. E a Bíblia fala então que Jesus deu o seu último suspiro ali naquela cruz. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. A Bíblia fala que houve trevas. O dia se tornou noite. A Bíblia fala também que muitos mortos que estavam
pela redondeza ressuscitaram. Houve um tremor de terra, muitas coisas aconteceram quando o último suspiro do Mestre foi deixado do seu corpo, porque Jesus, quando abandonou ali o seu corpo físico, ele foi direto, tomado o diabo, a chave da morte e da vida. Jesus, ele foi e ficou 3 dias ali morto. Essa é uma etapa para uma nova mensagem, mas até na paixão de Cristo houve um abalo em todas as faces da natureza, não só da natureza, mas todo o mundo espiritual se abalou, porque Jesus, como falou ao Pai, está consumado. Jesus ali consumou a minha e a sua salvação. Jesus, ele consumou a missão do Pai. Ele veio e morreu a minha e a tua morte. Aquela sentença de cruz era para mim, era para você, mas Jesus, com o último sacrifício, o último e o único sacrifício do Filho unigênito do Pai Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado do mundo. E agora todos quantos crescem nele estariam perdoados e salvos da condenação eterna. Então que sim, a morte de Cristo venha a ser lembrada, comemorada, vivida por todos nós, para que nós saibamos e alcancemos a redenção que ele nos trouxe ali naquela cruz. Não é à toa que ele é o nosso Cristo Redentor. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.